Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Quem quer ouvir a palavra de Deus aí, dá um glória. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 8. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. A Suzy falou aqui do nosso almoço. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para você. São só 230 convites, tá? Só 230. Ano passado, nós demos esse recado, aí ficou gente aí na porta que chegou e não tinha o convite. Porque nós vamos fazer aqui dentro, e o espaço só cabe essa quantidade de gente, e na tenda ali fora também, graças a Deus pela tenda, que não voou, mas eu fiquei, hoje a energia na minha rua lá foi estabelecida hoje 12:00, graças ao Gilson ainda que foi lá, atrás da Energisa, mas nós ficamos desde ontem, às 16h até hoje 12:00 sem energia. Pensa numa festa à noite em casa para dormir com a gurizada, no escuro, bom demais. E ontem, agora eu fiquei impressionado a quantidade de gente espantada com granizo, não é? Muita gente, quem que ficou assustado ontem? Assustado, ficou? Eu filmei assim a caixa d'água do vizinho voando, eu consegui ainda pegar umas coisas. Agora, irmão, se você ficou assustado com aquele ventinho, imagine quando a igreja for arrebatada, hein? Se a turma ficou assustada com aquele ventinho, mas fez um estrago, hein? Fez um estrago. Graças a Deus, acredito eu que não houve nenhuma vítima aí desse vendaval, e foi rápido, né? Mas foi de assustar. Mas imagine só, quando a igreja sair daqui, irmão, dessa terra, como que vai ter gente assustada, hein? Meu Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, olha, lute, para não passar esse susto, que esse vai ser duro. Amém? Então olha só, no final do culto vai ter uma equipe ali, a Suzy é a nossa secretária, ela vai estar ali, vai ter uma mesinha ali, e você já reserva o seu convite, tá? Já reserva, não espera para amanhã não, porque pode ser que você perca essa bênção aí. Então já reserva o seu, que daí durante a semana nós vamos te entregar o tiquezinho, o voucherzinho, vai ser bênção em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versos 5 ao 8, diz assim a palavra de Deus: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé. Guarde isso, irmão. Vai pedir algo para Deus, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser com fé,
crendo, acreditando que vai acontecer. Tem que ser igual o Fabiano, vai ter, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, o homem de ânimo dividido, vacilante, é inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ler só até aqui. Na virada do ano passado para esse ano, nós sempre temos o nosso culto da virada. E sempre nesse culto nós lançamos uma palavra que vai nortear o nosso ano. A gente já ouviu muita coisa aqui em termos de mensagem, de estudo bíblico. Quantos pregadores já estiveram por aqui? Quantos homens e mulheres de Deus já passaram por aqui, ministrando palavras abençoadíssimas. E uma coisa que me chama a atenção é que muitas dessas mensagens, elas vêm de encontro àquela palavra profética do culto da virada, do tema do nosso ano, que é sobre posicionamento. Que esse ano de 23 seria o ano que nós íamos nos posicionar. E esse posicionamento, irmãos, é nós decidirmos não sermos mais aquelas pessoas que servem a Deus assim, ó, meia boca, sabe? Ou nós servimos a Deus como deve ser, ou não servimos. Ou nós honramos a Deus como deve ser, ou nós não honramos. Então de lá para cá, essa palavra ela tem sido impregnada na nossa vida, tem sido ministrada na nossa vida, e nós ainda estamos debaixo dessa palavra profética, o ano do posicionamento. Ela está valendo para nós. E eu me lembro que um dos textos que nós usamos aqui foi o texto de Josué capítulo 24, versículo 15. Escolham o Deus que vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um texto de posicionamento. Josué está reunindo o povo, reuniu o povo e disse: olha, escolham quem vocês vão servir, o problema é de vocês, mas o fato é que eu já me posicionei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O problema, irmãos, e infelizmente é um problema, é que alguns, talvez movidos só pela emoção do momento, falaram, declararam um posicionamento diante de Deus, mas passado alguns dias, passado alguns meses, já se esqueceram daquilo que votaram ou devotaram diante do altar do Senhor. Pessoas que disseram a todos os pulmões: olha, nós vamos sim mudar esse ano, nós vamos orar mais, nós vamos ler mais, nós vamos nos envolver mais com as coisas de Deus, e de fato é o que Deus quer para nós. Mas infelizmente alguns, graças a Deus que não na vida da maioria, amém? Mas na vida de alguns, isso foi só da boca para fora.
Falamos que vamos cumprir com a palavra de Deus, mas é apenas na hora que nós a ouvimos. Passa um tempo, nós temos a facilidade de nos esquecermos daquilo que prometemos diante do altar de Deus, e esse pode ser o motivo, um dos motivos, preste atenção, esse pode ser um dos motivos de não rompermos com muita coisa, de não avançarmos na vida espiritual, de não avançarmos na vida pessoal, não avançarmos na vida financeira, não avançarmos em várias áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós falamos diante do altar que nós vamos mudar nosso jeito de pensar, vamos mudar nossa forma de agir, e o tempo vai passando, e na prática isso não acontece. Quantas vezes nós prometemos, por exemplo, vou pegar aqui a minha área de casado, quantas vezes nós prometemos de sermos melhores maridos para as nossas esposas? Quantas vezes as nossas esposas mudam, não, eu vou mudar. Quantas vezes nós prometemos aos nossos pais que iríamos ser bons filhos? Não, pai, eu vou mudar meu jeito de agir, de pensar. Quantas vezes mulheres chegam para os seus maridos e falam: não, amor, vai ser diferente, eu vou fazer diferente. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, e na prática continua a mesma coisa. O problema é que nós transportamos isso da nossa vida corriqueira para o campo espiritual. Nós transferimos isso para o campo espiritual também, porque nós acostumamos a fazer isso na vida normal, cotidiana. E aí quantas vezes nós chegamos e falamos: não, esse ano eu vou congregar mais, eu vou ler minha Bíblia toda, não é? Quem fez essa promessa esse ano? E não saiu do Gênesis ainda. Não, esse ano vai ser de capa a capa. E aí a gente vai protelando essas coisas. E aí sabe o que acontece com a gente? Era para a gente estar bem em todas as áreas, mas aí a gente fica oscilando. E é isso que nós lemos. A vida inconstante. Só que nós precisamos entender, irmãos, que quando se trata de fé, quando se trata de vida com Deus, quando se trata de vida espiritual, nós não podemos ter uma vida vacilante. Nós temos que ter uma vida constante na presença de Deus. Eu não posso ser crente no domingo e ser a pior pessoa na face da terra na segunda. As minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vida afetiva, ela não pode estar bem num culto de domingo e ruim o resto da semana. A vida inconstante, ela não é legal em nenhum aspecto, muito menos na vida espiritual. Na vida espiritual. Isso chama-se inconstância. Inconstância é um grande vilão que tem nos impedido muitas vezes de romper, irmãos. Porque quem que consegue romper? Hoje eu estou bem, amanhã hoje eu estou felizão com Deus, hoje nem tanto. E aí a gente vai vivendo essa vida de inconstância. A inconstância é o grande mal que está assolando a vida de muita gente. Ela não nos permite experimentar a grande beleza que é
a persistência. E a vida de um cristão, irmãos, ela é norteada pela persistência. Eu orei uma semana, não deu certo, eu vou orar 2, não deu certo, eu vou orar 3, não deu certo, eu vou orar 1 ano, não deu certo, eu vou orar 2. E assim vai. Essa vida persistente, irmãos, que está faltando na vida, esse mover de persistência está faltando, porque nós estamos sendo muitas vezes inconstantes em tudo que nós vamos fazer. Imagine com as coisas de Deus. Tem domingo que eu estou animadão para ir para a igreja, mas tem domingo. Tem domingo, irmão, que eu oro, fogo cai do céu, mas tem domingo que eu não consigo abrir a boca. Tem dia que eu faço, que eu aconteço, tem dia que eu estou, sabe, ligado no 220, tem dia que eu estou ligado no aparelho, quase desistindo de tudo. Irmãos, eu não creio que é uma vida assim que Deus tem para nós. Amém, povo de Deus? Eu creio que Deus quer que a gente tenha uma vida de constância. Com relação a Ele, constância. Estou bem hoje, vou orar. Estou mal amanhã, vou orar. Estou bem hoje, vou persistir. Não estou bem amanhã, vou persistir. Aí é que eu tenho que persistir mesmo. Aí é que eu tenho que continuar mesmo. Então, a inconstância, ela é responsável muitas vezes de deixar a gente estagnado. A inconstância paralisa a gente. A inconstância nos tira do foco daquilo que éramos para estar fazendo, continuar fazendo. Paulo vai advertir a igreja de Gálatas. Ele vai chegar para a igreja de Gálatas e vai adverti-los sobre a inconstância. Ele vai falar assim: olha, vocês estavam correndo tão bem, por que vocês pararam? Vocês estavam numa constância com relação a aprender o Evangelho, a seguir os ensinamentos que nós deixamos. O que fez vocês pararem? São vários os motivos que causam a inconstância na nossa vida. No caso da igreja de Gálatas, eles estavam dando ouvidos a outros ensinamentos e descartando o ensinamento que eles haviam recebido de Paulo. Sabe, irmãos, por que tem muita gente inconstante na vida espiritual? Porque está descartando a palavra de Deus e ouvindo coisas que não são de Deus. Descartando o Evangelho, e ouvindo coisas que não são de Deus. Paulo vai adverti-los sobre esta inconstância. Vocês estavam correndo bem, o que foi que aconteceu? Vocês não faltavam culto, vocês não faltavam reuniões da igreja, vocês liam a Bíblia todo dia, vocês oravam todo dia, vocês buscavam a minha face todo dia, vocês tinham intimidade comigo todos os dias. Sabe, o que foi que aconteceu? O que é que está levando vocês para outra coisa que não aquilo que nós ensinamos? Aí vocês estão como uma folha que é levada pelo vento de um lado para o outro. Um dia está lá, outro dia está cá, e não cria raiz em lugar nenhum, e não caminha, e a vida não melhora, e a vida espiritual não cresce. Era para você estar orando pelos outros, mas os outros têm que orar por você. Porque a inconstância não deixa você crescer, não deixa você amadurecer. A inconstância não deixa você amadurecer. Quem ou o que está fazendo com que você não tenha mais firmeza e perseverança? A inconstância
é a falta de firmeza, é a falta de perseverança. E tem um motivo. E acredite, você sabe qual é o motivo. Você sabe o que é que está te afastando muitas vezes do Evangelho. O que é que está te afastando de Deus. O que é que está te afastando das coisas de Deus. O que é que está te deixando mais distante do centro da vontade de Deus. Você sabe. Por isso essa vida inconstante. Um dia está bem, outro dia não está, sabe? Não tem firmeza, não tem sustentabilidade, não tem. Qualquer vento no campo espiritual, não precisa nem ser, se for no campo espiritual, não precisa nem ser igual de ontem. 10% do de ontem já arrasta. Já arrasta para o pecado, já arrasta para o que não presta, já arrasta porque não tem constância, não tem firmeza. Não consegue bater no peito e dizer assim, ó, não, eu não aceito isso na minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Porque a inconstância faz justamente isso, não deixa você ter firmeza, solidez, independente da situação, solidez, firmeza. Está ruim, mas eu sei em quem tenho crido, eu vou continuar, firmeza, sabe? O texto que nós lemos fala de dúvida. O inconstante é porque já gerou na sua mente dúvida com relação a Deus e a sua palavra. Começa a questionar as coisas de Deus. Aquilo que fazia sentido outrora, hoje já não faz mais. Aquilo que era verdade um tempo atrás, agora parece que não é mais. Sabe o que é isso? Inconstância. Porque alguém movido por um espírito que não é o divino, colocou na cabeça muitas vezes que aquilo que era verdade há um tempo atrás já não é mais hoje. Mas a Bíblia diz que passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, ela continua a mesma. A mesma. A palavra de Deus continua condenando o pecado, a palavra de Deus continua condenando o que é errado, a palavra de Deus continua sendo justiça, Deus continua sendo fogo consumidor, Deus continua sendo o justo juiz. Ela não muda. O que falta para nós então, pastor? Constância, diga assim comigo, constância. E nós precisamos quebrar isso na nossa vida muitas vezes. E todos nós precisamos fazer isso. Todos nós precisamos parar, irmãos, de quebrar com o espírito da inconstância. Precisamos quebrar esse espírito da inconstância na nossa vida. Precisamos parar de começar e não terminar uma coisa. Porque a inconstância faz isso. A gente começa e nunca termina. Começa um trabalho e não termina. Começa uma campanha e não termina. A inconstância faz isso. A inconstância nunca está disposta a esperar para germinar semente alguma na nossa vida. Eu quero conversar com você sobre algumas coisas que nós podemos fazer para quebrar isso em nossa vida. Amém, povo de Deus? Quantos querem ouvir conselhos preciosos da parte de Deus aqui para quebrar isso na vida? Diga assim: primeiro, para quebrar, a gente precisa aprender que vencer a inconstância não é responsabilidade de Deus e nem dos outros, é sua. A inconstância não é culpa de Deus na nossa vida.
e muito menos dos outros. É nossa culpa. Diga assim comigo: é minha culpa. E para aprender a vencer, eu preciso entender que essa responsabilidade é minha. Lamentações capítulo 3, versículo 39 e 40 diz assim, ó: por que nós nos queixamos da vida quando somos castigados por causa de nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Às vezes a gente acha que a inconstância que nós estamos tendo é porque Deus não está movendo em nós, ou não está fazendo algo em nós. Não. O texto diz: olha, por que nós nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Às vezes a gente fica se queixando das situações, quando na verdade nós temos que colocar a mão na consciência e pensar: por que eu estou sendo assim? Por que nós não estamos na presença de Deus como deveríamos estar? É culpa de quem? Dos outros? É culpa das situações? É culpa do governo? É culpa do pastor que não prega a mensagem que eu quero ouvir? É culpa do meu irmão que está à minha direita, à minha esquerda? É culpa do louvor? É culpa da bateria? Do baterista? É culpa de quem? E aí nós começamos a inventar um monte de diga assim comigo, ó, desculpas, para não admitir que essa inconstância sou eu. Sabe por quê, irmão? Olha para a sua direita e olha para a sua esquerda. Não é essa pessoa que vai te levar para o céu ou para o inferno. Sabe quem vai te levar para o céu ou para o inferno? As suas escolhas. Então não jogue para Deus, e muito menos para o outro, aquilo que é responsabilidade sua. Eu não posso transferir para o outro aquilo que é responsabilidade minha, principalmente no campo espiritual. Se eu sou inconstante na oração, se eu sou inconstante na leitura da palavra, se eu sou inconstante na presença de Deus, é minha esposa que é culpada? É porque foi ela, porque foi meu filho, é porque foi o marido, é porque foi o carro, é porque foi o tempo? Não. Então o primeiro passo para a gente quebrar com o espírito da inconstância é aprender que vencer a inconstância não é responsabilidade dos outros, é minha. É minha. Porque a salvação ela é individual. Não é do meu marido, não é da esposa, não é dos filhos, não é de ninguém, é minha. É você que vai decidir, é você que tem que entender isso. Segundo, para vencer a inconstância, segundo passo, basear as nossas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou desejos. Por que as pessoas muitas vezes são inconstantes naquilo que fazem? Porque não dão valor devido ao compromisso que aquilo traz.
Preste atenção, irmãos. Responda para você. Se nós dessemos o devido valor a Deus e a sua palavra, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, a nossa vida estava melhor ou estava pior? Se nós dessemos o devido valor ao compromisso do nosso relacionamento com Deus, nós estaríamos melhores ou estaríamos piores? Eu não tenho dúvida de que estaríamos infinitamente melhores. E por que é que muitas vezes eu não consigo sentir isso, viver isso? Pela falta de compromisso. E a falta de compromisso com as coisas de Deus, a falta de compromisso com Deus, ela vai gerar em mim inconstância. Então, primeiro, reconheça que o problema é seu. Segundo, assuma esse compromisso de ter uma vida voltada para Deus 100%, não basear as nossas decisões em desejos, em sentimentos que muitas vezes são momentâneos. A caminhada cristã, irmãos, não é quem chega mais rápido. A caminhada cristã, quem vence é quem chega. E às vezes, em nome da rapidez, eu vou deixando as coisas de Deus de lado e vou me tornando inconstante, e essa inconstância vai me desviando do caminho, vai me desviando do foco, que é Cristo, que é a palavra de Cristo. O que é ter compromisso? Compromisso é o que a gente tem que cumprir mesmo sem sentir vontade. Repita comigo: compromisso é tudo aquilo que eu tenho que cumprir, preciso cumprir, mesmo não tendo vontade. É todo dia que você tem vontade de orar, irmão, mas você tem um compromisso. É todo dia que você quer estar na igreja, mas você tem um compromisso. É todo dia que você está com aquele ânimo para ler a Bíblia, mas você tem um compromisso. E você vai fazer de tudo para não quebrar o compromisso. E tem que orar bastante, hein, pastor Fabiano, porque como a gente gosta de se auto-sabotar. Então preste atenção, compromisso é tudo aquilo que a gente tem que cumprir mesmo sem sentir vontade. Irmão, é todo dia, fala para nós aqui, sem mentir, tá? Não pode não, você está diante de Deus, não pode mentir. É todo dia que você tem vontade de levantar às 4 da manhã? Mas em nome do compromisso, eu preciso. Nós temos aqui a semana de oração, né? Temos ou não temos? Toda semana que antecede a ceia. E aí a gente faz um voto. Essa semana eu vou. Todos os dias. Aí me bem lembrado, Suzy. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu vou, esse mês eu vou todos os dias.
Irmão, eu costumo dizer, na nossa semana de oração, que o pior dia é quarta-feira. Para mim, na minha opinião. Porque quarta-feira eu olho para terça, olho para segunda e falo assim, eu já fui. Não falhei. Aí eu olho para quinta e para sexta e falo assim, amanhã eu vou. Hoje está na metade, acho que o pastor não vai nem sentir minha falta, eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Aí eu não vou quarta porque não posso falhar sexta. Sexta eu não posso falhar. Tem café? Sexta eu não posso. E eu falo, venha, bem que seja para tomar o café. Mas se o seu compromisso é para vir tomar um café, honre com ele. Não seja inconstante naquilo que você faz como promessa, como voto. Então preste atenção, não é sempre que a gente está bem, mas eu tenho um compromisso. Não é todo dia que eu estou bem para pregar, mas eu tenho um compromisso. Nós temos uma escala de pregação aqui mensal. Domingo passado foi o pastor Fabiano, né? Hoje eu estou aqui. Mas não é todo dia que a galera está bem, mas tem um compromisso. E o meu compromisso não é com a igreja somente. O meu compromisso primário é com Deus, é com a sua palavra. É em nome desse compromisso, com quem eu estou compromissado, que eu vou fazer de tudo para que a minha vida não seja inconstante. Terceiro, para a gente quebrar com o espírito de inconstância, aprender que fraquezas e falhas fazem parte da nossa caminhada. Amém? Vou repetir, fraquezas e falhas fazem parte da caminhada. Não é que elas podem acontecer, elas vão acontecer. Elas vão. O que eu não posso é, em nome da queda, em nome da falha, não me arrepender e não ser constante. Isso eu não posso. Não podemos ficar nos martirizando com sentimento de autopiedade muitas vezes. Igreja, até chegar no céu, diga assim comigo, até chegar no céu, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Até lá vai ser, luta, batalha, lutando contra meus desejos, lutando contra as minhas vontades de desistir, de parar, lutando contra essa inconstância muitas vezes que quer nos derrubar. Até chegar lá, meu irmão, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Filipenses 1,6 diz isso. Sentir frieza, sentir medo, sentir receio, não significa que o mundo acabou, não. Significa que Deus está dando uma oportunidade para nós nos arrependermos, levantarmos e continuarmos firmes e constantes. Firmes e constantes. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei o que é que tem causado muitas vezes essa instabilidade na sua vida. Essa instabilidade na sua vida. Mas hoje é uma grande oportunidade de você, dar uma sacudida na poeira, levantar a cabeça e falar assim: olha, agora vai ser uma nova história. Olha para quem está do seu lado e diga assim: depende de você. E por último, não tem
como você ser constante em tudo, se você não firmar a sua confiança em Deus e na sua palavra. Não tem. É ela que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos guarda, que nos move. Deus, através da sua palavra, nos direciona, nos conduz. Lembre-se, sem a confiança em Deus e na sua palavra, nós estamos num caminho desconhecido e no escuro. Nós vimos ontem uns momentos que ficamos sem energia à noite, o quanto dificulta a nossa vida. O quanto dificulta a nossa mobilidade, a penúmbria, a escuridão. E presta atenção, sem Deus, sem a minha confiança em Deus e na sua palavra, a minha alma ficaria no escuro. Por isso que a Bíblia diz assim, ó: lâmpada para os meus pés e luz para o meu. Irmãos, vou dar uma lição de casa para você. Pegue esse versículo da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Medite nele, estude ele, procure entender o que isso significa para a sua alma. Porque às vezes a gente fala só por falar e não procura conhecer o peso que ela tem. Se todos entendessem o que significa lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, você nunca deixaria de ler a palavra de Deus. Você não deixaria para lê-la só num culto de domingo às vezes. Você queria se aprofundar nela todos os dias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então não existe vida espiritual constante se a minha fé não estiver firmada, a minha confiança não estiver firmada em Deus e na sua palavra. E confiar em Deus e confiar na sua palavra, irmãos, não é apenas ter fé, é você se lançar ao desconhecido, crendo que Deus vai te sustentar. É você se lançar por completo às vontades de Deus, crendo que Ele vai te suprir. A confiança em Deus é o grande trunfo para mandarmos embora esse espírito de inconstância. Confiar em Deus, preste atenção, confiar em Deus é você deixar o controle total da sua vida nas mãos dEle. É deixar o controle total da sua vida nas mãos dEle. É você deixar Ele dirigir a sua vida. Preste atenção. Confiar em Deus é você deixar Ele dirigir a sua vida, sem você ficar dando palpite. Porque tem muita gente que quer que Deus dirija a sua vida,
mas é aquela pessoa que fica no banco do carona, dando palpite. Olha o quebra-mola. Não, vira para a esquerda. Não, vira. Por que os maridos estão rindo? Eu estou vendo os homens rindo aqui. O que está acontecendo? Glória a Deus, minha irmã, as esposas são top demais. Por causa delas que muito não enfiaram a cara no muro aí ainda. As irmãs deveriam dar um glória agora. Então preste atenção. Não seja o carona chato. Se é para entregar sua vida aos cuidados de Deus, deixa Ele dirigir em paz. Agora, se for para você falar assim, não, Senhor, a minha vida é tua, aí Deus fala assim, vai para a direita, aí você, não, vou para a esquerda. Ô, carona chato. Ô, carona chato. E tem uns ainda que já está empurrando Deus assim para pegar o volante de volta. Então preste atenção, confiar é deixar Deus dirigir a sua vida, sem você ficar dando palpite. E como que Deus quer dirigir a nossa vida? Através da sua palavra. Através da sua palavra. Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. E uma vida constante é uma vida que confia plenamente em Deus e na sua palavra, em Deus e na sua direção. Então nós precisamos quebrar isso em nós, essa inconstância na vida espiritual, na vida emocional, na vida profissional e em tantas áreas da nossa vida que a gente é inconstante. E nós vamos vencer para a glória de Deus. Quem crê? Quem crê? Vamos orar? Quem quer ter uma vida constante aí, dá um glória. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus aí, dá um aleluia. Vamos orar. Você que precisa dessa oração, preste atenção no que eu vou falar. Você que precisa dessa oração, você entrou aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui, e você sabe que a sua vida está meio assim, ó, altos e baixos, e você quer andar com Deus na mesma frequência, ó, coloque a sua mão sobre o seu coração e vamos orar. E assim como essa chuva cai lá fora, eu creio que as bênçãos de Deus cairão sobre a nossa vida em nome de Jesus. Serão derramadas em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Você que está acompanhando essa transmissão, da mesma forma, Deus tocou na sua vida, coloque a sua mão sobre o seu coração e faça essa oração. Olha, 1 minuto, enquanto o Ministério de Louvor faz o solo de uma canção aí, faz um fundinho musical, 1 minuto para você falar com Deus. Fala para Ele aí, ó, Senhor, eu quero constância na minha vida. Eu reconheço, Pai, que a culpa é minha e que eu preciso colocar a minha vida no eixo, eu preciso colocar a minha vida aos pés do Senhor. Eu preciso, Pai, de uma regularidade na minha vida. Eu não quero mais viver dessa forma, Pai. Um dia eu estou bem, outro dia não. Outro dia eu estou tão espiritual, outro dia nada. Eu não quero mais isso, Pai. Eu quero uma vida constante na Tua presença. Fale com Deus. Talvez você precise entregar a sua vida para Jesus hoje. Faça isso. É a sua oração, é o seu momento. Fale com Ele, fala: Deus, eu entrei aqui nessa noite, ouvi a Tua palavra, e eu nunca fiz essa oração, e eu quero fazer. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero mais viver como eu vivia no passado. Eu quero
Quem sabe me reconciliar nesta noite. Talvez você entrou aqui, estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça essa oração. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.